E aí, moçadinha, beleza pura? Vocês estão bem? Espero que sim. Graças a Deus, está tudo bem comigo. Vamos retomar uma ideia de estatística agora com as tabelas de frequência. Muda algumas coisinhas aqui, mas vamos ver como é que cria uma tabela de frequência caso a gente precise fazer uma pesquisa, começar uma pesquisa do zero. Beleza? Vamos nessa! Pá! Safadinhos. Primeiro, queria falar sobre a questão dos gráficos. Eu não citei nos outros vídeos os gráficos, mas todo livro de estatística ele tem um capítulo inteiro sobre os gráficos. Mas assim, que gráficos são mais usuais e que são legais para a gente fazer pesquisa, né? E divulgar resultados. Então, ó, eu coloquei aqui um gráfico que é o gráfico de setores, o gráfico de pizza, famoso, bonito. Então eu peguei aqui uma notícia do Tecmundo, tá aí devidamente referendada aí embaixo. Mas eu queria mostrar para vocês que esse tipo de gráfico ele é legal, principalmente quando a gente faz uma pesquisa que engloba 100%. Todas as categorias juntas dá 100%. Então é perfeito o gráfico para esse tipo de coisa. Aqui eu coloquei um gráfico bem simplesinho, mas reparem que tem gente que gosta de colocar os valores aqui, por exemplo, ó, né, os percentuais dentro da fatia de cada pizza. Eu acho que isso é. Cada pessoa tem o seu jeito, né? Isso é pessoal mesmo. Mas assim, dependendo do. Você está vendo aqui que tem uma categoria aqui, ó, que quase não aparece o tamanho dela e aí a porcentagem dela terminou ficando para fora. Então tem uma alternativa para esse gráfico. Eu vou mostrar no próximo slide um gráfico de setores também bem legal e que a gente pode ter uma alternativa para essa situação aqui. Tá aí, ó. Tá vendo? É o mesmo gráfico. Como eu tirei, esse gráfico foi produzido no próprio PowerPoint. E aí, como eu tirei os valores das porcentagens, eu coloquei elas aqui na legenda. Certo? Então o gráfico mesmo fica mais limpo, até o tamanho da pizza aumentou. Mas é muito fácil fazer esse tipo de gráfico. Qualquer programa hoje, o Microsoft Excel, né, hoje tem vários programas específicos e estatística como R. Mas aqui eu quero só discutir rapidamente alguns tipos de gráfico que são propícios às tabelas de frequência. Beleza? Esse gráfico aqui, eu inventei uma pesquisa, mas esse gráfico aqui é o famoso histograma. O que é o histograma? O histograma ele é um gráfico que nos ajuda a representar tabelas de frequência com dados agrupados em classe. Então, o que isso significa? O preço de monitores de 21 polegadas pesquisados em lojas físicas e virtuais para Natal de 2009. Mas está aqui, ó. O que isso quer dizer? Que entre 412 e 415 reais tem 10 monitores que foram encontrados nesse preço. Entre 415, quer dizer, um valor maior que 415, igual, né? E menor do que 418 reais, foram mais na faixa de 15 monitores. Então, a maioria aqui, ó, a gente vê pela disposição do gráfico, que a maioria deles está ali em torno de 30 lugares em que o preço ficou entre 424 e 430 reais. Mas o histograma é um gráfico muito específico. Né? O Microsoft Office, por exemplo, ele não faz com precisão o gráfico. Né? Esse aqui eu tive que fazer mudanças no eixo para ele ficar bonitinho. Mas é isso, cada predinho desse é uma categoria, uma classe, que ela começa aqui nesse valor e termina aqui. E a altura dos predinhos, a frequência, o número de situações, no caso aqui, o número de monitores observados que estavam entre esses preços que foram colocados aqui. Beleza? Dados fictícios, né? Foi eu que inventei tudo separado aí. O outro gráfico, então, é o famoso polígono de frequência. Né? O que tem um polígono de frequência de interessante? Primeiro, ó, ele pode ser usado para diversas situações, tá? Mas aqui, o que a gente vai notar? Que é a mesma grandeza e que foi observada a frequência dela em anos consecutivos, né? Isso aqui é a frequência, é o valor. Então tá aí, ó.
O gráfico, ele é um polígono mesmo, o nome é polígono porque ele vai ficar subindo e descendo, então é um gráfico legal para acompanhar crescimento e decrescimento de grandezas. As opções, por exemplo, no Office, esse gráfico foi feito completamente no Office, né, da Microsoft, e eu fiz um outro para mostrar que às vezes é interessante você conhecer pelo menos esses lugares aqui onde existe uma mudança da categoria. Tem um crescimento, um decrescimento, então aqui a gente tem que ficar visualizando, por exemplo, onde é que estão essas mudanças. Vamos ver o outro para vocês verem. Daí cada um escolhe o que acha mais prático para a pesquisa que vai fazer, para o que vai produzir, tá bom? Isso aqui é um gráfico que existe, tá? Tirei a revista Veja. Olha só esse outro aqui, ó. Olha como a apresentação já é diferente. Aqui lembra os gráficos de telejornais e tudo mais, mas está aí, ó. É uma evolução, digamos assim, das reservas brasileiras. Tá, em 2008, o Brasil tinha lá 190 bilhões de dólares. Mas vocês estão vendo que a apresentação mudou? Então, escolher gráfico é muito legal, tá? Eu quero que vocês treinem. Quando você precisar fazer um gráfico, faz de vários tipos e vai vendo a melhor opção. Legal? Mesmo gráfico. Agora, gente, olha só. Quero mostrar para vocês como é que a gente constrói uma tabela de frequência. Eu sei, todo mundo sabe que hoje tem softwares que fazem isso. Se você colocar esses dados aí, eles vão organizar, ele vai fazer as continhas todas em cima dos valores, tá? Mas eu estou falando aqui dos conceitos de estatística, então nós vamos aplicar meio na munheca aqui os conceitos e num vídeo posterior, de repente eu faço aplicações em alguns softwares dessas ideias, tá bom? Para vocês verem. Mas a prática aqui, o que eu queria comentar são as ideias, tá bom? Então tá aqui, ó, seja massa em quilogramas de 100 alunos de uma escola de ensino fundamental. Inventei tudo isso aqui. Vamos construir uma tabela de frequência com esses dados. Os primeiros dados coletados, sem nenhum filtro, são chamados de dados brutos. O que são os dados brutos, então? Você pega uma prancheta, vai medindo a massa dos alunos ali, ó, e vai anotando. Então, você não faz nenhum filtro. Então, esse tipo de dado, nós chamamos de dados brutos. Beleza? Então, tem aqui a medida de 100 indivíduos. A primeira coisa que você faz, então, depois de ter esses dados, é colocá-los em ordem. Isso nós chamamos de rol. Ela pode ser crescente ou decrescente. Mas aqui, ó, coloquei em ordem crescente. Aqui, você já vê dois valores muito importantes para a amostra, ó, 20 e 65. Eu não quis agrupar, pela estatística, o rol ele deve ter o mesmo número de elementos da amostra. Por isso que tem 100 valores, aparece o 20 duas vezes, aparece o 23 duas vezes, que é até para efeito de conferência. Né? Você saber que os valores estão ali, são 100 indivíduos diferentes que tiveram essas medidas. Mas a primeira coisa que você faz, organiza o rol, coloca eles em ordem crescente. Ou decrescente, né? Mas eu prefiro crescente, tá bom? O segundo passo é você fazer exatamente, pegar aqueles dois números que eu marquei e subtrair o maior do menor. Isso aqui nós chamamos de amplitude total dos dados, ou seja, aqueles 100 valores da tabela do slide anterior, eles estão representando 45 kg de massa entre o aluno mais leve e o aluno mais pesado. Terceiro passo é encontrar o número de classes. Os livros do ensino médio, os livros didáticos do ensino médio, ele pede para que você escolha o número de classes. Cria 5 classes. Classes são aqueles intervalos que eu estava falando para você, lá naquele gráfico do histograma. Que ele começa num valor e termina no outro. Então, o gráfico mostrou certinho o que é os intervalos de classe. Então, você quer representar números, que geralmente são variáveis contínuas. A massa, por exemplo, entre 20 e 21 quilos, você tem um monte de subdivisões. Então, para você representar isso, a melhor forma é utilizar as classes. Essa fórmula aqui é a famosa fórmula de Sturge. Se você procurar aí no Google, você vai achar. Essa é uma das formas. Tem várias formas para achar o número de classes, mas essa daqui é que deixa a amostra mais compacta. Tem uma outra fórmula que o pessoal usa, que é a raiz do número de dados. Então, a raiz de 100, que é o valor que a gente está calculando aqui, ou se propondo, daria 10. E ainda assim, o gráfico ficaria com 10 linhas. Depende do número de elementos que você está pesquisando.
Então, aqui, a fórmula de Sturges, apesar de usar o logaritmo, ela é muito bonita, é muito legal de trabalhar. Porque o log aqui, quando não tem nada aqui embaixo, é porque ele é base 10. Então, no nosso caso, a gente só precisa substituir o 100 aqui para achar os valores para essa amostra. Qual seria o número de classes? Então, aqui, ó, no caso 100, o log de 100, como 100 é 10 ao quadrado, o log de 100 é 2. Então, nós teríamos 2 vezes 32 mais 1, dá 7,64 e a gente arredonda, de preferência para mais, notem isso, para 8 classes. Ou seja, eu quero distribuir os 100 alunos em 8 categorias. Tá? Esse foi o terceiro passo usando a fórmula de Sturges. E aí eu aproveitei para... tem alguns autores que fazem isso, coloca já uma tabela, para você nem ter que usar aquela fórmula. É coisa de preguiçoso, mas é legal. Tá? Então tá aqui, ó. No caso, 100 está nessa categoria aqui, certo? Tá vendo que o número de classes aqui já está arredondado. Então, se você vai pesquisar 100 pessoas, você separa 8 linhas, digamos assim, para os seus dados. Entenderam? Entenderam? Ah, eu vou pesquisar 1000. Onde é que está 1000? Aqui, ó. Então, um número legal para as classes de 1000 valores seria 11, tá? Para você distribuir a amostra. Então, vale a pena, né? Vou apagar aqui. Vale a pena essa formulazinha. Ela usa, a tabela que está aqui, ela usa a fórmula de Sturges. Beleza? Depois que a gente já conhece, eu sei que são 100 valores, mas eles estão entre 20 e 65, ou seja, eles têm 45 quilos de diferença. E eu quero distribuir esses 45 quilos em 8 linhas. Então, tá vendo? O que é a amplitude de classes? É de quanto em quanto as classes vão variar. Então, quando você pega a amplitude máxima, que é 45, e você divide por aquele valor que a gente achou no outro slide, no slide anterior, isso aqui dá 5,5. Mas vocês viram que as massas lá estavam só números inteiros. Então, eu peço o bom senso aqui da galera, tá? Para distribuir em 8 categorias, seria legal que se as classes tivessem um tamanho de 5,5 a 6. Então, eu arredondei para 6 para ficar mais prático. O que quer dizer isso? Se a primeira categoria começa em 20, ela termina em 26. É o intervalo de classes que a gente vai contar, beleza? E aí, para você saber a construção desse intervalo, você precisa somente desse valor que a gente acabou de descobrir, que é o intervalo de classes. E esse símbolozinho aqui, ó, ele é universal, tá, gente? Isso aqui você está falando grego, está falando árabe. O menor valor, esse pauzinho aqui desse jeito, ele significa que esse valor faz parte da classe e esse não. Então, por exemplo, nós vamos dizer que começamos com 20. A nossa primeira classe, ela vai até 26. Isso quer dizer que 20 quilos entra nessa classe, mas 26 não entra. Vai entrar até 25.999, mas 26 não entra. Existem outros símbolos, ó. Tem esse aqui também, ele não é tão usual. Tem até esse símbolo aqui. Mas geralmente essa estrutura é indicada para quando você tem só números inteiros, né? E não tem os números quebrados, você consegue fechar o começo e o final da classe, tá? Mas esse aqui, pode olhar os livrinhos de estatística, as situações, esse aqui é a forma mais empregada, beleza? Depois a gente vai contar mesmo quantas pessoas tem em cada classe. Então, eu vou fazer bem devagarzinho esse passo agora, né, no próximo slide e fecha a ideia, a estrutura. Você já cria sua tabela de frequência. E o resto é acrescentar alguns valores que são legais para a tabela, beleza? Então, vamos lá. Aqui já está o rol, certo? Esse aqui já é o rol, já está organizado, o menor para o maior valor já está bonitinho. E nós descobrimos o quê? Que a amplitude total é 45, é fácil, subtraiu daqui para cá, você acha o 45. O K, que nós usamos a fórmula de Sturges, há pouco, vale 8. E o H nós também achamos por uma fórmula que vale 6. Como é que eu distribuo 45 quilos em 8 classes? Dá mais ou menos 6 quilos para cada classe. Então, a parada começa assim, ó. Sempre as classes, elas começam, esse é o limite que a gente chama de inferior, e esse é o limite superior. Esse valor faz parte, tá vendo? Por conta desse pauzinho que está aqui, ó,
faz parte dessa classe e esse outro não. Então, por exemplo, no nosso caso, nós começaríamos com 20 e aí você soma esse número aqui, tá? Aí dá 26. Eu pergunto para vocês, quantas crianças, estou considerando crianças, né? Falou escola fundamental, quantas crianças estão entre 20 e 26 quilos? Aí você olha aqui, ó, só aqui já tem 10. Aqui tem mais 3. Lembra que eu falei antes, ó? Entra o 20, não entra 26. Então, são 13 crianças. Aqui a frequência é a contagem mesmo de indivíduos da categoria, tá bom? A próxima classe, ela começa, o 26 não pode ficar de fora, né, gente? Aqui virou até o 25.999. O 26 começa a segunda classe, você soma 6 de novo, tá? Esse número aqui, que vai até o 32. Quantas pessoas tem? Contem comigo, ó. Só aqui já tem 7, aqui tem mais 10, dá 17, com 9, né, até o 32. Se é até o 32, não vale o 32, tá bom? É até o 31.999. Então, isso aí dá 26. A próxima classe começa em 32 e termina em 38. Tá vendo? Ó, sempre de 6 em 6. Foi o que a gente chama de amplitude de classes. Começa em 32, vai até antes do 38. Então, aqui, ó, 20, 26, 27. Então, 27 crianças estão entre 32 e 38 quilos. Próxima classe, começa em 38 e termina em 44. Contem comigo, ó, 4, só aqui já tem 4. E aqui tem mais 10, já dá 14. E aí, aqui já tem mais 6. Então, são 20. 20 crianças estão entre 38 e 44. Lembrem que o 44 não entra nessa classe, ele vai começar a próxima. Ó. 44 até 50, quantas são? São 4 aqui, com mais 6 aqui, então são 10. De 50 até 56, nós temos quantos? Só 2. 57 já é da outra categoria. De 56 a 62, eu tenho o quê? Só o 57, concordam? E de 62 a 68, nós temos 65. Então, tem uma criança que está dentro dessa categoria. Ah, professor, esse monte, como é que eu faço para confirmar isso? Ó, a soma desta coluna tem que dar 100, que é o número de indivíduos da amostra. Tem que dar 100. Então, é uma forma de você conferir. A tabela de frequência ela não tem só esses dois valores, não, essas duas colunas, tá? Mas a principal é a classe e a outra é a quantidade de elementos em cada classe. Isso aqui que vocês estão vendo é o começo de uma tabela de frequência. No próximo slide, vou mostrar mais umas coisinhas para vocês que a gente preenche com essa tabela, beleza? Então, vamos lá para a tabela de frequência, a construção do restante da tabela, né? Vocês viram que aqui, ó, perfeitamente o que a gente já tinha feito no último slide, certo? As classes aqui, no caso aqui, as classes correspondem à massa das crianças em quilograma e a frequência, que a gente já viu que é a soma das 100, é a contagem de crianças em cada categoria. O primeiro valor aqui a gente chama de ponto médio. E ele serve para quê? Para representar essa classe por um valor somente. Para você não ficar falando entre 20 e 26. A classe que tem entre 20 e 26. Então, se usa a média. O que é a média? Você somar o limite inferior com o superior e dividir por 2. Então, o ponto médio dessa classe é 23. Ou seja, 23 está na metade da classe. Para achar as outras, você poderia somar o começo e o final de cada classe e dividir por 2. Mas, para a gente usar uma coisa bem prática, como eu sei que as classes estão indo de 6 em 6, a gente vai somando 6 aqui. Ó. 26, 23 mais 6, 29. Com 6 aqui vai dar 35. Pode fazer, para os infiéis ali, ó, vai, soma e divide por 2. Vai achar esse número aqui, mas não precisa, cara, não precisa. Tá? 35 com 6, 41, com 6, 47. Todos esses valores aqui são pontos médios das classes. Então, isso aqui está na metade certinha dessa classe aqui. Ó. 41 é a metade entre 38 e 44. Depois nós temos a frequência simples, nem precisa falar, porque nós já fizemos, é a contagem de elementos de cada classe. Né? A frequência relativa e a relativa percentual, elas têm o mesmo intuito, é só a forma de mostrar a frequência que vai mudar. O que você faz? Você pega o 13 e divide pelo total, que é 100. E isso aqui já dá a frequência relativa. Ó. Essa primeira a gente chama de relativa,
e essa última relativa percentual, tá bom? Mas é a mesma porqueira, 0,13 é a mesma coisa que 13%. Nesse caso aqui, no nosso caso, como o número de crianças foi 100, vai dar tudo igual ao que está aqui. Então, se você for dividir 13 por 100 dá 0,13 ou 13%, 26 por 100 dá 26%, tá vendo? 0,26, ele vai ficar com o mesmo dígito, dividir por 100 é fácil. Mas assim, se fosse 98 aqui, já ia mudar toda essa configuração, porque eu teria que dividir cada classe por 98. As últimas a gente chama de frequências acumuladas. Vocês estão vendo que até o valor dela aqui, ó, o símbolo, eu coloquei um F maiúsculo. A frequência acumulada é aquela que o nome já está dizendo que ela vai até aquela classe, você acumula o que tem nas classes anteriores. Então, olha só que legal. Ó. A primeira classe eu começo com 13, sempre. Porque a pergunta é, quantas crianças têm menos que 26 quilos? Então, você vai dizer que 13, que é a quantidade de pessoas que tem nessa classe. Para a segunda classe, a gente vai fazer isso aqui. Ó. Você vai somar o 13 com a próxima classe. Ou seja, aqui acumulou duas classes. Se eu perguntar para vocês quantas crianças têm menos que 32 quilos, vocês vão dizer que são 39. Você vai somando, 39 com 27 dá 66, 66 com 20 dá 86, 86 com 10 dá 96, tá vendo? Ó? Até aqui já tinha 96 crianças na pesquisa. Somou 96 com 2 dá 98, 98 com 1 dá 99 e 99 com 1 dá 100. Então, não é à toa. Esse último valor aqui, a última classe tem que acumular 100 crianças. Todo mundo tem que estar aqui. A frequência relativa, tanto faz ela ser acumulada com essa ou com essa categoria, tá? Mas basicamente é a mesma coisa que nós fizemos com essa frequência aqui acumulada, que a gente vai fazer com a relativa. Então, por exemplo, o 13, que é 13%, 39%, 66%, né? 80%, tudo isso aqui é a frequência acumulada relativa. Se quiser colocar em porcentagem, ou se não, você colocaria aqui ele em decimal. Mas aqui, a natureza dessa frequência, eu vou colocar aqui manualmente, ficou feio para diabo, mas tá. Vocês vão entender. Ela acumula 100% quando chega aqui, certo? Ou seja, todos os elementos da amostra, nesse caso, são 100 pessoas e acumulou, então, 1. Mas se fosse outros valores, se fosse 50 pessoas, ele ia acumular 100% de todo jeito. Tá bom? Porque é a soma das frequências percentuais. Ou essa daqui, vai fazendo como a gente fez no outro, vai somando cada categoria. Beleza? Para encerrar, então, esse primeiro vídeo, eu quero mostrar para vocês como é que fica o histograma dessa situação. Né? Eu não quis colocar o nome de uma cidade, coloquei em Nárnia aqui, tá? Em 2019. Mas ó, o histograma. O histograma é um gráfico perfeito para representar categorias. E aí, a escala aqui fui eu que escolhi. Ó. Eu fiz manualmente, eu fiz na munheca, porque esse gráfico não fica legal 100% no PowerPoint. Tá bom? Então, as categorias, elas vão... o tamanho dos prédios vai ser de acordo com a frequência simples. Então, o primeiro predinho lá, né? O primeiro predinho, ele tinha 13 crianças, tá vendo? Ó? Eu escolhi fazer de 3 em 3 aqui a escala para ele ficar bem legal o gráfico. A segunda categoria, acho que era 26. A terceira, você está vendo aqui? Ó, entre 20 e 26 quilos, tem aí aproximadamente 13 crianças, estão vendo? Entre 26 e 32, sempre naquela. Começa com 26, 26 entra aqui, 32 não. São 26, aqui 27, tá vendo? Ó, 27 crianças, depois caiu para 20, aqui eu não lembro mais os valores, acho que é 10, 2, 1 e 1, tá bom? Esse gráfico que vocês estão vendo é um histograma, tá? Ele é específico para os dados agrupados em classe, como a gente acabou de construir. Se você quiser, você pode também, junto do histograma, fazer o polígono de frequência. Então, por exemplo, esse pontinho que eu fiz aqui, ó, não é à toa que ele está na metade do caminho, ele é o ponto médio da classe. Entre 20 e 26, o ponto médio é 23. Se você marca os pontos médios de todas as classes, ó, você também consegue construir um polígono de frequência. É só você ligar esses pontos médios e você tem o famoso polígono de frequência.
Beleza? Então, gente, esse é o básico para criar tabelas de classe e esse gráfico é perfeito para esse tipo de situação. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e continuamos no próximo as tabelas de frequência, o estudo. Até mais!